na tela. Muito prazer, Maria das Dores. Estamos de volta. Pois é. Como é que você está? Agora com o legado em mãos. Agora com o legado em mãos. Vira o contrário. Está de cabeça para baixo. Que empolgação. Se preocupe não que a gente vai fazer o momento faz um print, tá? No final da live a gente vai pedir pro pessoal fazer um print. Deixa esse livro aí. Prazerzaço estar aqui contigo. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui em mais uma live. Falar um pouquinho mais sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Da professora Pocante, da menininha jovem que também se tornou professora e que hoje tem teve a oportunidade, se permitiu registrar toda essa trajetória. Né? Eu estava aqui falando um pouquinho sobre educação, do que é educar, e você tem essa visão macro também, que você passou por várias fases. Então, se apresenta aí, tem o seu público, tem o público da editora aqui. Se apresenta aí para os conhecidos e para os que estão te conhecendo hoje. Vai lá. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, agradecer a vocês por tirarem uma parte do seu tempo, dessa rotina tão cheia de coisas que a gente tem todos os dias, para vir aqui escutar um pouco sobre falar sobre educação, sobre histórias de vida, sobre professores que inspiram. Né? Eu sou a professora Maria das Dores, sou professora efetiva da rede estadual. Né? Sou uma pessoa que carrego com muito orgulho mesmo no peito, apesar das dificuldades, dos dissabores que existem na nossa profissão, da falta de reconhecimento, mas carrego no meu peito o orgulho de ser professora e de carregar essa missão que é a missão da educação. É uma missão de vida, porque é algo que me trouxe todas as conquistas que eu tenho hoje. Todas as conquistas que eu tenho, elas vieram através da educação. Então, eu acredito muito nesse poder que a educação tem de nos resgatar, né? De nos tirar das dificuldades, de nos dar uma nova visão da vida. Então, eu sou professora por escolha. Eu escolhi ser professora. Né? E eu escolhi ser alguém que faz a diferença na vida dos seus alunos. Com aquilo que eu tenho... a gente não tem tantos recursos, mas o recurso humano, essa questão de a gente ter uma visão, um objetivo de vida, né, de a gente entender o que é educação em sua complexidade, já nos ajuda a olhar para o nosso aluno de uma forma diferente. Né? E vindo de onde vim, com as dificuldades porque passei, eu acredito que tenho, né, o poder de ajudar pessoas a também se encontrarem na vida através da educação. Muito bem, gente. Essa aí foi as palavras iniciais da nossa estrela da noite, professora Maria das Dores. E aproveitando... Rodrigo. Pode falar. Deixa eu falar aqui rapidinho. Eu quero agradecer a todo mundo da minha terrinha que está entrando aqui. Que terrinha? Você fala de onde? Ex-alunas, pessoas que trabalharam comigo. É tão bom ver vocês aqui, gente. Muito obrigada. Você fala de onde? Só para o pessoal saber aqui. De onde eu estou falando? Sim. Você falou da minha terrinha. É porque tem gente aqui que não sabe. Ah, verdade, gente. Eu sou de Afrânio, a terra do doce de leite, a terrinha doce. É daqui que eu estou falando hoje. Da minha terrinha doce. Ah, certo. É porque tem pessoas que a gente convidou também para a live e que estão chegando aqui hoje, estão conhecendo a editora está passando por as mudanças, o pessoal está vendo aqui. De onde é que ela fala? A terrinha doce é Afrânio, viu, gente? Não sei se eu falei que eu falei terrinha doce, Afrânio. Doce de leite inconfundível. Verdade. Aproveitando esse gancho que você trouxe agora aqui no início das Dores, você falou que, digamos assim, a educação resgatou você e deu um novo olhar, uma nova perspectiva. Sem falar tudo da sua história,
mas dá um spoilerzinho de como a educação pode te ajudar nesse processo todo. E o que é que a pessoa, quem resolver adquirir sua obra, o seu livro, a gente vai falar sobre isso também, o que ele vai encontrar no seu capítulo? Sem dar muito spoiler, é porque é difícil. É o spoiler, é o spoiler. Essas pessoas que falam demais, tem que ter muito cuidado. Fica tranquila, viu? Mas, enfim, eu sou parte de um conjunto de mulheres, de 5 mulheres, né, que vieram de uma educação muito rígida. A gente sempre foi muito presa pelo meu pai, tratadas ali com mão de ferro, né? E essa educação rígida, muitas vezes, para cada um, ela deu percursos diferentes, comportamentos diferentes. E eu fui aquela que, ao receber essa educação rígida, muito marcada do meu pai, eu sempre fui a mais tímida, a mais medrosa, a que não confiava em mim, apesar de sobressair na escola, de tirar boas notas, mas eu era medrosa, eu era aquela aluna sentada ali retraída, não tinha confiança mesmo, não tinha autoconfiança. E meu pai, ele tinha muito aquela questão de classificar a gente ali pelo que ele via, né? Então ele dizia assim, as outras meninas são mais desenroladas, mas a Dardô é mais lenta. A Dardô é mais lenta. Acho que porque a gente tinha muito medo. Tinha muito medo de... Quando meu pai mandava a gente fazer alguma coisa, a gente tinha muito medo. Então, esse medo às vezes travava a gente. E muitas vezes eu errava o que tinha que fazer, errava os mandados do meu pai, né? Que é uma das minhas grandes referências. Eu não falo do meu pai e não falo dessa trajetória com mágoa, com raiva, com nada disso. Eu entendo muito bem hoje, depois que a gente atinge uma certa maturidade, né? A gente consegue entender que cada um educa de acordo com o seu contexto, com a sua história, com aquilo que aprendeu. E a forma do meu pai educar a mim e as minhas irmãs era o melhor que ele tinha naquela época. Era o melhor que ele podia. Não posso dizer que a rigidez dele, a surrinha de vez em quando, não foram formas de amar. São formas de amar, né? Hoje eu tenho uma forma diferente. Hoje eu já não entendo que educar se faz batendo, espancando, dando. Eu acho que não é por aí. Mas eu respeito muito, muito a forma como meu pai me educou, e ele é uma das minhas referências. Justamente pela cobrança que ele tinha em mim, e às vezes não confiar em mim, né? Em todo contexto, eu fui perceber que aquela coisa de eu me esforçar na escola para tirar boas notas tinha ela era a vontade de surpreender meu pai. Agora, eu não sabia que era por isso ainda. E eu era muito retraída, era aluna lá do cantinho, tal, né? Sem muita confiança, sem falar muito. Hoje não, eu falo um bocado. Vocês estão vendo, né, gente? Então, assim, você teve essa criação que é assim, a maioria da criação, né, da nossa época, vamos dizer assim. Os nossos pais, eles não tinham tanto acesso à informação, como a Alessiane está colocando aqui nos comentários. Né? Você tem acesso à informação e pode fazer diferente. Então, você tinha essa... Você foi criada de acordo com os moldes da época, mas vem uma professora e parece que deu um saculejo em você que você meio que acordou para a vida. Como é que foi isso aí? E aí o que acontece, né? Eu era aquela aluna que tirava boas notas, mas era muito retraída, ficava ali no fundo, não me mostrava muito. Tinha vergonha de mostrar minhas atividades, tinha vergonha de mostrar minhas produções, né? Até que um dia, numa aula de português, eu sou professora de português, por acaso, né? Aliás, não é por acaso. Gente, prestem atenção no poder que um professor tem de mudar a vida de alguém. Isso que ela vai contar aqui agora, tá? E aí, numa dessas aulas, essa professora era sempre muito incentivadora, era muito
muito alegre, muito diferente. Ela era diferentona na época da gente. Então, ela dava carão, mas também chegava junto dos alunos. E ela não era professora de português. Ela era formada em biologia, mas como ela tinha um bom domínio do português, aí ela pegava nossas turmas de português. Mas ela dava conta do recado. E numa dessas aulas, ela pediu para a gente escrever uma redação. E eu fiz a minha em casa. E cheguei na escola, ela queria ler as redações. Aí ela disse que queria ler a minha. Eu, com muita vergonha, mas eu não podia negar o pedido dela, né? Que não era um pedido, era uma ordem. Né? Eu quero ler a sua. E aí ela pegou o meu texto, ela leu. Aí eu me lembro assim que ela pegou o texto e bateu na folha. Aí eu disse, pronto, vai me dar carão aqui. Porque quando o aluno fazia coisa errada, ela dizia, se ajeite, sujeito. Toma vergonha, sujeito. Ela bateu na folha, eu pensei que ela vai dizer, toma vergonha, sujeito. Aí ela disse, gente, parem que eu vou ler esse texto aqui para vocês. E eu quero que vocês escutem. Isso é texto, não sei o quê, você bota lá em cima, eu toda vergonhada, meu Deus do céu. Ela vai ler meu texto para todo mundo. E aí ela leu o texto para todo mundo, né? Tem gente que ficou assim, muito. Quer sentar perto de você agora, não sei o quê. E teve gente que ficou mais assim, me olhando de cima para baixo, mas ela despertou algo diferente. Porque não foi só a lida do texto. E no final da aula, ela me chamou, foi a professora Neta, eu nem falei do nome dela, a professora Neta. E aí ela me chamou no final da aula e disse, Dores, por que você não faz vestibular? Você é inteligente, você é tocante, menina. Ela tinha, quem conheceu a professora Neta sabe que ela tinha essa forma de falar, né? O aluno que era muito bom, que era desenrolado, ela dizia, você é tocante, você é tocante. E aí ela disse, Dores, por que você não faz o vestibular? E aí eu, professora, fazer vestibular. Eu lembro que eu trabalhava na prefeitura, na educação de jovens e adultos, e estudava em outro horário no magistério. E aí, nisso, eu disse, eu já sei. Eu ainda me lembro o valor que eu paguei no vestibular naquele ano, R$ 96. Eu ganhava 300. E na época era muito dinheiro, viu? Era muito dinheiro. E aí eu peguei, nesse mês, eu disse, eu vou fazer o vestibular. Só que aí eu vi que eu tinha muito atraso em muitos conteúdos. Quando eu fui pegar o edital e ver o tanto de conteúdo, como eu estava atrasada. Porque o Estado, hoje, Rodrigo, o professor do Estado sabe que hoje ele não trabalha o que ele quer. Hoje o professor do Estado, ele trabalha o que está na grade, ele é cobrado, monitorado e tudo mais. Tem uma responsabilidade muito diferente hoje. O professor, muitas vezes, antes era professor de outras áreas, a gente faltava professor de muitas áreas. Hoje não. Existe uma responsabilidade social muito grande em garantir que o professor de cada área pegue sua área, em garantir a questão dos conteúdos mínimos. Então, assim, quando eu fui olhar, eu vi que os conteúdos mínimos eu não tinha. Mas a professora Neta disse que eu era focante. Então, eu não poderia deixar, eu não poderia decepcionar a professora Neta. Então, naquele mês, eu priorizei. Paguei o vestibular, isso caladinha, porque meu pai era muito rígido, prendia muita gente, e ele não deixava a gente. Você tem uma ideia? A primeira vez que eu andei em Petrolina foi no dia do meu vestibular. Só para você ter uma ideia. Certo? Paguei vários micos. Você não faz ideia dos micos que eu paguei em Petrolina. Então, eu não sabia. Realmente, era muito presa aqui. Então, eu paguei o vestibular, mas sem saber se realmente eu iria fazer a prova. E aí, eu comecei a estudar, porque eu lembrava muito que minha professora dizia que eu era focante, que eu era inteligente. Eu não posso decepcionar a professora Neta, eu não posso. Né? E aí, estudei. Minha mãe brigava muito. Eu lembro que no dia que eu passei no vestibular, eu e minha mãe choramos muito. E minha mãe chorava, eu chorava de felicidade, e minha mãe chorava porque tinha brigado comigo por conta da energia. Porque ela dizia, menina, tu fica falando da tarde, vai gastar muita energia. E aí, no dia que eu cheguei em casa, eu disse, mãe, eu passei em 15º lugar, mãe, eu passei. Não é uma... quem sabe, todo mundo sabe, quem já prestou vestibular sabe que hoje é muito mais acessível. Na minha época não era tão acessível assim vestibular, não era uma coisa tão democratizada, não tinha uma política pública
de interesse para que o aluno de escola pública entrasse na universidade. Não tinha. Tanto que no dia que eu cheguei para fazer minha prova lá, tinha um monte de aluno com o nome de BIOS, do positivo, não sei o quê. E eu fiquei toda retraída lá. Eu era aluno da escola pública, né? A gente fica assim, aquelas canetas personalizadas, e parece que tudo aquilo ali é para fazer a gente se sentir pequeno. Eu me lembro que eu me senti exatamente assim. Quando eu cheguei lá para fazer minha prova, eu me senti pequena diante dos outros. Então, eu tinha a luz de professora Nélia dentro de mim. Eu não me achava grande. Eu não me achava capaz. Eu não me achava E já tinha toda essa questão em casa, né? Dessa criação, do medo, aí vinha tudo isso. E você. Então, ela dizia, eu queria apenas provar para ela que eu podia, mas dentro de mim, eu dizia, será? Será que eu sou tocante? Será que eu consigo? Será que é para mim? Né? E eu me lembro muito bem, eu tenho nítidas lembranças desse dia, que quando eu cheguei para fazer minha prova, que eu via que todos aqueles alunos... Leca tá perguntando o que a professora falou do texto, que ela perdeu aqui. Ela falou que o texto estava excelente, que eu sabia escrever muito bem, que o texto estava tocante. Colocou lá em cima. Colocou ela lá em cima. A menina morre de medo, professora, não fale não, não sei o que. E a professora, você é muito boa, isso, aquilo, outro. E aí você sabe que tem aqueles alunos que ficam mais despeitados com você olhando por cima do ombro, e outros alunos que, eita, agora eu quero sentar perto de você, agora você está do seu lado, entendeu? Olha, aquilo mudou a forma de meus colegas me olharem, Depois desse dia, eu era a inteligente da turma, mas até então não. Você já era inteligente da turma, mas ficava escondida ali na sua. E ser elogiado pela professora Neta não era para qualquer um, Rodrigo, você não faz ideia. Ela não gastava a bala dela com qualquer coisa, não. Aí eu fiquei, Rodrigo, aquilo me impactou tanto que eu sempre gostei de ler. Sempre sou leitora desde cedo. Mas aquela fala dela me deu uma nova visão. Aí eu passei a querer ler mais, estudar mais. Eu passei a ser faminta. Porque o que me movia era a fala dela. Ela disse, por que não fazer vestibular? Por que tão retraída? Por que não confio em você? Você é inteligente. Das duas você é tocante, você tem futuro. Poxa, você tem futuro. Eu nunca tinha ouvido ninguém dizer que eu tinha futuro. Né? Eu ouvi, às vezes, por ignorância mesmo, mas dizia assim, das dores é mais lenta que as outras. Das dores é mais... A das dores é mais levinha. Não é essa visão que eu tinha de mim. A visão que eu tinha de mim era a visão de que eu realmente era uma pessoa mais devagar para aprender as coisas. Ela não, ela disse, você é ótimo, você é excelente. E aquilo, toda aula. Eu lembro que ela me deu um livro que eu tenho até hoje. Ela tinha um livro lá, entre palavras de português, um livro integrado, assim, era caro. Na época da gente, para você ter uma ideia, a gente pagava os livros. Né? Hoje o menino recebe o livro didático, o caderno, o kit. Eu não podia comprar o livro, porque o livro era caro. Ela me deu o livro. Ela disse, olha o livro. Esse é um livro de português, que eu posso te dizer que tem pouca coisa dentro do livro que eu não sei de cor, porque eu não estudei por ele só uma vez. Para mim, o livro de atividade era referência para mim. Sabe? Então, assim, eu já gostava de ler, já gostava de estudar, já era uma boa leitora, era uma estudante muito... Retraída, na sua tímida. Mas depois da fala dela, eu senti, assim, uma obrigação. Sabe que alguém tirar você do seu lugar, da sua zona e dizer assim, sai daqui que você pode mais? Ela me tirou. Isso é nítido. Um tempo antes disso acontecer da minha aula, eu lembro que eu tenho uma prima chamada Karina, que ela tinha mestrado. Naquela época eu consegui fazer mestrado, numa época quase ninguém entrava no mestrado. E aí eu vi a festa da formatura dela, eu vi o convite da formatura dela, ela fez a formatura e já tinha passado para fazer mestrado. E aí eu chorei olhando eu chorei olhando a fotografia, e minha mãe disse, por quê? Eu fiquei emocionada. Aí eu disse, mãe, eu também quero me formar um dia. Mas ali era uma coisa muito morta lá dentro. Era assim, eu quero, mas... é assim, como é que faz? Eu queria,
Eu queria. Esse negócio de eu queria é coisa de gente que não tem muita confiança, né? Quando a gente tem confiança, a gente diz, eu quero, eu vou pra cima. Hoje é diferente quando eu quero as coisas. Eu não digo, mas eu queria isso. Eu queria, eu quero, eu vou. Não tem negócio que nada me para, não. Eu quero. Mas essa guinada, essa mudança de vida veio daquele dia específico. Do dia que ela pegou meu texto e disse isso. E quando você... eu vou já ler os comentários, tá, gente? Tem muitos comentários aqui, o pessoal falando. Não se preocupe não, que a gente vai estar lendo os comentários. Você pode mandar a sua pergunta também. Dajores, quando você lembra desse momento, e você relatou aqui como isso foi importante para você, e quando você pega essa situação e você traz para hoje, olha para você hoje, o que você se tornou, o que você trabalha. Você é professora de português, não é à toa. Hoje você está na educação, você escolheu ser professora, como você disse aqui. Quando você olha tudo isso e olha para o hoje, o que é que você sente e qual é o seu sentimento hoje com relação aos seus alunos? Olha, eu acredito que o que de mais importante esse acontecimento tem para mim é que eu quero ser a professora neta dos meus alunos, sabe? Quando eu entrei na faculdade de letras, os meus colegas da faculdade sempre me zoavam muito, sabe? Eles diziam que eu era matutinha, porque o pessoal ia para a faculdade, aí tinha na sexta-feira, ia tomar uma cervejinha, não sei o que, lá na frente. Eu nunca ia, certo? Eu sempre ficava lá atrás. Eu sentava atrás. Na faculdade eu não era aquela nunca que estava na frente, que falava muito. Geralmente eu me rebelava nos trabalhos. O professor dizia, menino, essa menina viu caladinha. Era a verdadeira caixinha de surpresas. Eu com certeza que meus alunos nenhum vão dizer professora caladinha, professora das dores. É ruim, isso fala que só. Mas na escola dela, retraída, a quietinha, quando era para mostrar, eu estudava. Né? E aí meus colegas, vamos tomar uma? Não, eu vim para estudar. Eu quero ser uma das melhores da turma. Eu quero, né? Não foi só o fato de passar na faculdade, foi honrar uma oportunidade. Honrar uma oportunidade que Deus me deu, honrar uma oportunidade que meus pais me deram, porque meus pais nunca liberaram nenhuma de nós para andar por aí, em festa ou viajando. Então, estar em Petrolina era uma coisa de confiança. Eles sempre me lembravam o que é que eu estava fazendo lá. Olha, cuidado com as amizades, cuidado com o que vai fazer, cuidado com isso, sabe? Eu era lá, ó, na risca. Então, embora meus pais não estivessem lá na faculdade comigo, mas eu tinha uma obrigação, eu carregava uma obrigação moral de estar lá para estudar. Né? E eu queria ser uma das melhores alunas, eu estava para ser a melhor da minha turma, mas por quê? Eu imaginava assim, eu vou estudar, vou me destacar, e eu vou voltar e vou dar aula lá na escola onde eu me formei. Eu não quero trabalhar na escola particular, tá? Eu quero trabalhar lá. E eu lembro, Rodrigo, que tem um professor chamado professor Roberto Remígio, que quem está assistindo aqui sabe que foi um dos melhores professores que a gente teve em letras, foi ele. Apesar dele não ser efetivo da faculdade, mas ele era um dos melhores. E ele sempre me dizia assim, eu não entendo essa paixão que você tem por Afrânio. Menina, a Afrânio é pequena para você. Você tem que voar, você nasceu para brilhar, você é uma aluna. Eu digo, pô, você é uma neta de novo? Neta? Oi? Ele brigava muito comigo. Ele dizia, você é para vir para cá. E eu dizia, professor, eu tenho uma missão em Afrânio. Eu não sei que missão é essa, que inventou essa missão. Mas eu queria mesmo, a minha vontade, o meu desejo era voltar e produzir frutos aonde eu me formei. Porque, de repente, Rodrigo, eu imaginava assim, tem alguma Maria das Dores esperando pela minha fala? Tem alguma Maria das Dores esperando pelo meu incentivo? Né? Tem alguém que precisa de ouvir, você é focante, você é inteligente, você pode ir mais longe, e tem que ser lá. No começo tem que ser lá. Né? Isso falando da perspectiva de Petrolina, né? Que eu não podia estar em Petrolina, e sim aqui na minha cidade. E vim para cá com esse intuito mesmo, de fazer a diferença. Então, eu acho que o que mais
de impactante, o que ficou de legado dessa história de profissionalismo, para mim foi: eu quero ser alguém diferente. Eu não me conformo em ser alguém que simplesmente está lá por causa do conhecimento. Para mim, a dimensão humana, enxergar o menino e a menina como alguém que vem de famílias difíceis, muitas vezes de situações de pobreza, de muita desigualdade, e eu não posso enxergar aquela pessoa como uma caixa que eu vou jogar um monte de conhecimento em cima, porque o conhecimento precisa ter significado. Sabe quando é que eu entendi, Rodrigo, que eu precisava estudar, comer livro, ler mais, quando eu entendi que o conhecimento gerava significado de vida, me levava para frente, me podia tirar da minha zona e me levar para algo melhor. Então, na fala dela, eu digo: eu sou essa pessoa que posso fazer isso. Eu vou para lá. Eu vou lá para a escola. Foi a primeira escola onde eu trabalhei mesmo. Você não sabe o orgulho que foi quando eu entrei assim, na escola do Estado, que eu lembro que tinha uma escola linda aqui. Aqui a gente tem uma escola de referência linda. A gente tem 2 escolas lindas hoje. Mas naquela época só tinha uma escola linda. A gente tem 3 do Estado lindas hoje, né? No seu trabalho, mais 2. Mas na época só tinha uma sendo construída. E eu passava por lá e dizia assim: eu vou dar aula nessa escola efetiva. Eu vou dar aula nessa escola efetiva, né? E aí foi o segundo ponto, né? Porque o primeiro Não foi fala nessa, não, deixa aí para aqui. a Quem quiser faculdade. saber esse segundo ponto, ó, tá aqui. Mas eu vou dizer só uma coisinha. Só uma coisinha. Tá, só para o povo Que ficar à eu, vontade. que eu tomei como meta de vida. Eu sempre entro nos lugares onde eu entro, nas escolas onde eu entro, agradecendo. Sempre quando eu ultrapasso aqueles portões, é raro quando eu não olho para o céu e digo: Deus, obrigada. Essa é minha escola, esse é meu lugar de trabalho. Por Quando quê? tudo está cansativo, que está pesado, eu olho para o ambiente, para aquilo que Deus me deu e digo: Deus, eu tenho um trabalho. Muita gente no Brasil está desempregada. Eu tenho um trabalho, eu gosto do meu trabalho. Eu não posso me dar o luxo de reclamar do meu trabalho. Foi assim aqui em Afrânio. Depois eu fui para a Secretaria de Educação. Depois eu fui para Dormentes. E amei a escola do primeiro dia até o último dia que saí. Agora estou na escola Cláudio Galindo, estou amando do mesmo jeito. Então, assim, a gente vai construindo histórias em lugares diferentes, mas o que faz a gente permanecer é o objetivo que a gente tem quando a gente entra naquele lugar. Eu quero ser alguém que faz a diferença. Eu quero ser alguém que muda a perspectiva de alguém. Se eu conseguir mudar a perspectiva de um aluno, eu estou muito feliz. Já fico muito feliz. Eu tenho um aluno chamado Fernando Amado, que recentemente ele mandou uma mensagem para mim no Facebook, e eu chorei quase 10 horas da noite, sentado na minha cama, porque eu não olho muito o Messenger do Facebook, né? E aí, eu por Somos acaso dois. estava olhando, isso, eu por acaso estava olhando e vi a mensagem dele. Quando eu abri uma mensagem, muito mensagem de professora, eu queria que a professora soubesse, que a senhora fez uma grande diferença na minha vida, que eu lembro que a senhora sempre chamava atenção, que a senhora contava a história de vida da senhora. E hoje, Fernando Amado é um cara, um menino muito bem sucedido. É pai de família, passou em vários concursos e ainda disse para mim: eu passei em primeiro lugar. Tá vendo, professora? Igual a professora. Então, Aí assim, a naquele professora tem. horário, naquele horário que era um horário meio impróprio para responder mais, mesmo assim, eu parei para responder, para dizer para ele o quanto eu estava feliz por ele e o quanto aquilo dá significado à minha vida, como aquilo me emocionou, me deixou feliz, como aquilo não tem preço. Então, isso vale muito mais que o salário que a gente ganha, por melhor que seja. Não tem nada que seja melhor do que... É um legado. Poxa, eu tenho um legado na vida de pessoas. E tem dinheiro que pague isso? Você passar pelos lugares e a pessoa dizer assim: professor de português, das dores é boa, das dores é não sei o quê, das dores... Eu, poxa, que responsabilidade. Eu tenho que estudar mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que ser melhor. Eu não posso decepcionar tanta gente que confia em mim. E eu acho, então, que a partir de alguns depoimentos que eu ouvi, eu falo isso com muita humildade, não é com arrogância, com prepotência, querendo me achar, nada disso, mas com muita humildade. Eu digo para você, por que eu me acho uma professora que inspira? Por que eu me acho uma mulher de sucesso? Eu li o prefácio do livro Mulheres de Sucesso, né? E alguns depoimentos de algumas mulheres que refletiram sobre o que é ter sucesso. E eu pude refletir sobre o que é ter sucesso. Eu acho que ter sucesso é fazer a diferença na vida das pessoas. Eu sou uma mulher de sucesso.
né? Eu sou uma mulher de sucesso, porque consegui, do meu lugar, de um lugar que é de dificuldade, que é um lugar, muitas vezes, de não reconhecimento, né? É um lugar onde falta muita coisa. E a gente conseguir fazer a diferença desse lugar, realmente é uma coisa muito importante, né? Eu digo sempre assim, quem vai até o advogado precisa do serviço do advogado, quem vai até o médico precisa ser curado, quem vai no supermercado precisa do atendimento daquele atendente, quem vai na escola muitas vezes acha que não precisa da gente e nem quer a gente. Está lá pelo Bolsa Família, porque o pai obriga, por isso, por aquilo. Então, a gente tem que cativar o nosso cliente. O nosso cliente é o mais difícil de todos, porque ele tem que ver significado. Então, eu nunca vejo meu aluno como alguém que tem que aprender português. Eu vejo meu aluno como alguém que tem que encontrar o seu lugar na educação. Ele tem que achar sentido. Quando a gente conversa e a gente encontra sentido juntos, e eu digo que é muito junto mesmo, quem é aluno meu, vão falando aí, minha gente, isso não é verdade. Quando a gente se encontra primeiro humanamente, quando a gente se identifica, quando a gente conecta a nossa história, como disse o Alex lá na coisa, é verdade, a gente conecta a história da gente nas outras pessoas. Então, quando a gente conecta na sala de aula as histórias, o aluno diz, opa, eu preciso aprender português, porque eu preciso do português para entrar no concurso, para falar bem, para estar bem socialmente. Eu preciso do português porque é um direito social meu entender e ser entendido. Então, isso muda. É a forma como você enxerga aquilo que você faz, o seu estar no mundo, que faz a diferença. Né? Eu E acho quando... que é isso. Gente, vocês estão entendendo aqui a profundidade da conversa de hoje? E aí, das Dores, quando você fala que a educação ela precisa ter um significado para que o aluno ele sinta a vontade de estudar, que não seja só um depósito de conteúdos, tem que cumprir essa grade, tome conteúdo. Você vai para um lado mais humano da educação e que é o melhor caminho, porque quando faz sentido, o menino desperta. Eu preciso, como você bem falou. Quando você olha isso e você lembra que você escreveu isso, que você registrou isso para que isso aqui, inclusive, pode virar uma ferramenta de trabalho, para que os seus alunos eles enxerguem através dessas histórias que estão aqui, não só a sua, mas os dos outros colegas, Verdade. que é exatamente o sentido que a educação tem. Quando você olha que você escreveu, que você registrou isso, e essa visão de mundo que você tem, o que é que você sente? O primeiro sentimento que eu tenho é de gratidão por ter encontrado essa oportunidade, por ter tido coragem de me abrir para essa oportunidade. Eu conversei com vários professores nesse período e muita gente, será que minha história é isso? Será que minha... Claro que sim. Sua história na educação é algo que pode ser contado. É algo que merece ser contado. Merece ser contado. Todos nós temos um legado, né? E, gente, o que tem de pessoas precisando se encontrar com a história da gente, se conectar com a história da gente, o que tem de pessoas com aquele instinto de poxa, ela é igual a mim, chegou lá, eu posso chegar também. É assim, vocês não fazem ideia. Então, a sua história, ela conecta alguém e ela é importante. Quem disse que não? Então, assim, o primeiro sentimento que eu tenho é de felicidade, de gratidão, porque eu aprendi a ver os detalhes, as coisas ruins, as coisas boas, as coisas muito boas, como é o livro, muito boas, com muita gratidão. Então, pegar isso, ler. Naquele dia que eu peguei os livros, eu estava com minha mãe no carro, e minha mãe pegava o livro, minha mãe passava a mão assim em cima dele, ó. Minha mãe alisava o livro, né? Eu nem entreguei para ela que era para escrever, ela já ficou com o livro, porque eu abri, né? Toda empolgada, eu queria ler minha história e não sei o quê. E aí, eu queria ver como é que ficou. E minha mãe pegou aquele livro e já levou para casa. Ela nem esperou. Mãe, a senhora não esperou nem eu escrever no livro? A senhora já não levou. Precisa! Né? Ela queria, né? Assim, ver o quanto isso orgulhou a minha mãe, né? Porque isso surgiu num período de desafiante, mas um período também de muito amadurecimento em relação à forma como eu vejo a minha família, a um resgate de uma obediência, da intenção de
querer fazer a diferença dos outros lá fora, mas também querer fazer a diferença dentro da minha casa, da minha família, de inspirar de dentro para fora. Então surgiu um momento assim de ressurgimento. Esse livro, ele representa um ressurgimento, ele representa uma revalorização da minha história, das minhas dificuldades, daquilo que me move como ser humano. Foi a partir dessa escrita que eu pude me encontrar comigo mesma. Então, naquele momento de escrita, naquele momento que li, que chorei aqui sentado nesse sofá, escrevendo minha história, eu disse, poxa, que coisa importante. Isso aqui é para sempre. Minhas filhas vão pegar e vão dizer, a minha mãe tem uma história, olha, minha mãe tem um livro. Né? Eu tenho certeza que isso também é um motivo de muito orgulho para o meu pai, porque meu pai foi muito duro, foi muito rígido, mas meu pai mudou a versão dele. Pergunta ao meu pai. As meninas não, as meninas minhas irmãs, não fiquem com raiva não, viu? Rodrigo, eu saí do terceiro lugar e vim pro primeiro. Meu pai hoje diz assim, das dores, tem que estudar. Meu pai, quando me vê inquieta, me vê parada, das dores não está estudando mais. A das dor não está estudando mais, da dor, entende? Meu pai mexe comigo, meu pai, né? Às vezes eu sou meio impaciente, porque os pais da gente, né? Com ele, mas ele sabe o quanto eu amo e o quanto ele é referência. Ele está ao lado de professora Neta, tá entendendo? Não tem um equilíbrio na vida? Professora Neta, meu pai. Meu pai não acreditando e Neta acreditando, botando o equilíbrio, né? E em cada conquista que eu tive na vida, foi meu pai que eu vi chorar várias vezes, minha mãe que eu vi chorar várias vezes. Então, esse livro aqui também é um resgate de obediência a eles. De coisas que fiz, que desagradaram a eles, mas que quando eu voltei, quando eu lembrei da minha história, daquilo que me movia para ser o que eu tinha sido até ali, né? Então, esse livro representa isso também. Esse legado aqui lembra das dores que eu quero ser. Esse livro me lembra do caminho que eu não posso desviar. Sabe o que é isso, Rodrigo? E isso é mais... Eu tenho uma dissertação feita que me deu um título de mestrado. Mas ver o que está aqui dentro, aquele livro de mestrado não me mostra quem eu sou e quem eu quero ser. Ele me mostra. Ele mostra uma pesquisa exitosa, algo que foi bom de escrever, mostra algo um que foi conhecimento que você tem. Isso. Mas o livro me mostra o ser humano o ser humano que eu quero ser todos os dias e de onde eu não posso me desviar mais. Então, tem um significado muito, muito grande para mim. E aí, gente, esse feedback emocionante, impactante das dores que ela diz aqui, é exatamente o que... Assim, quando a gente conversa, e das dores está aqui de prova, a gente conversa, e eu que conversei diretamente com ela durante o processo, eu disse, olha, quando você escreve um livro, você não sabe onde é que esse livro vai parar, você não sabe o que esse livro vai trazer, mas o que eu lhe garanto, com todas as letras, isso eu posso garantir para você, é que o livro vai trazer muita coisa boa. E no que ela falou aqui, ela falou de família, ela falou de legado para os filhos, ela falou de orgulho para os pais, ela falou de valores, ela falou de essência, ela falou de se ressurgir, ela estava num momento desafiante, e isso serve, gente, para que vocês vejam que a pandemia, que os desafios não podem parar você. Isso existe, mas isso vai passar. E das dores, junto com os outros 22 colegas que fazem parte desse projeto aqui, receberam o convite, digamos assim, no auge da pandemia. Mas eles plantaram. E hoje ela olha para o livro e ela tem um significado totalmente diferente para ela. Então, quando a gente faz o convite para você, professor, para você que está assistindo a gente aqui, é porque a gente sabe o poder que isso vai trazer para você. Eu não sei o quanto, porque cada pessoa reage de uma forma. Mas das dores aqui teve praticamente uma ressignificação muito grande para ela. Tem um significado muito grande. E não só para ela, para quem está ao redor dela. E como eu disse, isso aqui é uma ferramenta de trabalho.
Você que é professor, você pode usar esse livro aqui para fazer um projeto dentro da sua escola. Para você motivar aquele aluno, aquela turma que dá um pouquinho mais de trabalho, que é professor, sempre tem aquela turma abençoada, né? A gente sempre tem aquela turma abençoada. E esse livro, mediante essas histórias, você pode fazer um trabalho para trabalhar a perspectiva, o significado do aprendizado para essa turma. Então, um livro... Rodrigo, e tem mais. Professor de português, olha para tudo querendo achar um conteúdo para encaixar, né? O livro, ele é composto de depoimentos, de relatos pessoais, e que são conteúdos que estão no nono ano, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Ou seja, é trabalho de professores que inspiram e cumprem os conteúdos do Estado. Eu pensei, e vou na casa dos meus alunos, teve algumas pessoas que falaram comigo, das Dores, eu quero comprar o livro, eu quero comprar. Tem pessoas que eu quero inspirar a tomar a iniciativa de escrever e eu já pensei, vou entregar eu estou me organizando para semana que vem eu entregar o livro em mãos, registrado, dizendo o porquê eu ter escolhido aquelas pessoas. Algumas pessoas que estão aqui mesmo na live sabem, né? Que eu já as escolhi. Não é isso aqui, gente, não tem valor, não tem preço, ele tem valor, um valor muito grande. Então, entregar isso na mão de alguém e dizer assim, eu te valorizo, eu valorizo a tua história. Você também merece registrar seu legado. E a gente não faz as coisas porque não, é um investimento. Sabe o que é? Aquele presente que você tem que dar a você mesmo. Esse aqui é um presente que fica para sempre. Né? E principalmente das Dores, porque nós que somos professores, eu vou falar nós, porque eu também já fiz parte, a gente trabalha tanto, a gente se dedica tanto, a gente vai tanto estudando isso, aquilo, outro. Aí é justo você pegar todo esse conhecimento, toda essa experiência de vida, todos esses anos de sala de aula, pegar tudo isso e deixar ser enterrado junto com você e ninguém sabe. Fica ali restrito à sua família, alguns colegas da escola. Muita gente, como das Dores disse aqui, eu acredito que seja essa sensação. Você tem com esse livro das Dores a sensação que você está dando continuidade ao legado da professora Neta. Sim. Se ela tivesse viva hoje, eu tenho certeza que você gostaria que ela tivesse a oportunidade de ler isso aqui. Você gostaria que ela lesse. Para ela entender o que uma simples ação provocou na vida de alguém. E isso, gente, nós, enquanto professores, nós fazemos o tempo todo. Mas se você não registra, fica ali, na sala de aula, ninguém sabe. E outra, o professor, ele não precisa andar de ombro baixo, não precisa ter vergonha de ser professor. Não. Professor, você tem o poder de mudar o mundo com o seu conhecimento, com a sua história. Olha o que aconteceu com ela. Uma professora fez um gesto porque viu o potencial naquela garotinha e mudou a vida dela. Você já pensou se ela fosse uma professora que não tivesse, nem tá nem aí, não tá nem ligando, não tem esse olhar para o aluno? Ia passar. E talvez ela não chegasse onde ela chegou hoje. A gente não sabe. Verdade. Então, professor, você tem esse poder de inspirar, de mudar a vida de alguém. E é isso que a gente convida você a registrar isso. É sobre isso que a gente fala. Que a gente traz essa oportunidade, como o Das Dores trouxe aqui. E eu aproveito, Das Dores, fazendo esse gancho todo de todo esse significado que essa escrita teve para você. Como é que foi o processo de escrita? Eu faço questão que você diga, porque, gente, Das Dores ainda é a recordista da entrega do texto à editora. Ainda é. Eu não sei se eu vou achar outro. Eu não sei se eu vou achar outro nessa perspectiva, mas o que eu estou fazendo questão de trazer aqui para que vocês vejam que escrever não é difícil. Não é porque ela é professora de português, não. Existe um processo. Ela já tem intimidade com as letras, mas quando você entende o processo, vai mais rápido. Então, Como é que foi esse processo de escrita? Fala aí. Primeiro eu disse sim, vou fazer. Eu quero. Foi desse jeito, eu quero. Vou fazer. Só que aí a gente tem que saber por onde começar. Querendo ou não, fica aquele... A gente tem sempre duas coisas lutando assim contra a gente. Você pode ou você não pode. Você sabe ou você não sabe.
Sempre. É algo como humano que a gente precisa assumir que a gente tem. As nossas inseguranças, os nossos medos. Né? Eu assumo as minhas inseguranças, assumo os meus medos, assumo os meus defeitos, porque é isso que me leva além. Então, sentir dificuldade, sentir. E aí, Rodrigo disse, olha, não se preocupe, você vai ter uma mentoria. E lá você vai poder perguntar tudo que você quiser e tudo mais. Eu fui pronta para perguntar. Mas a gente, quando está diante de uma situação desconhecida, né? Fica meio retraído. Aquele meu lado retraído está sempre ali. E aí, Alex começou a falar, a dizer, falar da questão de o que é que na sua história, pensa na sua história, o que é que conecta com os outros, né? Essa questão de que sua história ela encontra outras pessoas, que você encontra outras pessoas através de sua história, que você toca. E ele ia falando e eu nada perguntei. Aquela mentoria durou e eu saí pensando. Rapaz, eu fiz a mentoria ali, a mulher não perguntou nada, eu fiquei até... Nada. E eu só escrevia, sabe? Tchau, tchau, tchau. Fazendo uns esquemas no papel, aqui e ali, não sei o quê. Trouxe para casa o papel. A mentoria foi em 5 da tarde. Trouxe para casa o papel. Aquele monte de borrão que se olhar, ninguém entende o que está falando ali. Fiz um desenho, umas coisas, umas palavras. Trouxe para casa. Lembrei das palavras dele, do que eu tinha escrito no papel. Dormi de manhã cedo. Sentei aqui no cantinho. Fechei meus olhos, lembrei da minha história, de tudo que deu significado, daquilo que eu achei que... Ele fez uma coisa assim, sabe? Ele fez uma pergunta de todas as coisas que ele ia perguntando para guiar o processo. Ele disse, o que é que merecia estar aqui? O que é que você acha que merece estar aqui? Eu parei e disse, a história é grande. Tem muito detalhe, tem muita dificuldade nesse caminho. Mas o que é que eu quero que as pessoas encontrem quando elas lerem essa história? E aí eu sentei aqui e não escrevi só, eu coloquei ali no papel. E aí reli, chorei, fui na casa da minha mãe e de manhã eu saí daqui, fui na casa da minha mãe, estavam tomando café lá, eu cheguei lá, sentei, e aí meu pai estava na mesa antes de ir para a roça, aí eu agradeci a ele mais uma vez. Pai, eu estava escrevendo minha história lá em casa, de um livro que eu estou participando e tal. Os olhos dele chegam brilhavam, né? E eu vim aqui para agradecer mais uma vez. Agradeço muito ao senhor pela forma que me educou. Agradeço muito a mãe, a vocês, tal, tal. Me empolguei, contei a história lá, contei um pouquinho o que eu queria escrever, né? Pai, ó, vou contar lá, pai, que o senhor era meio rígido com a gente, que o senhor era durão. Mas não é raiva não, porque isso não é o que eu quero que fique. Eu quero que fique a transformação disso, né? Porque ver seu pai, que dizia... Eva, Ana Maria, Luciana, Cícera... Todos estão aqui na live. Estão mais desenroladas. Mas a das duas ela tinha. E eu vi minha irmã escrevendo aí, Luciana escreveu aí que eu abri as portas para a família evangelista. Uma coisa muito importante, assim, que considero da minha história, é que eu cheguei daquele despertar da professora Neta, ela trouxe vida para outras pessoas, certo? Ela trouxe desejos de buscar. Cícera se formou em letras, né? Cícera se formou em letras, Ana Maria, Evinha formou-se em publicidade e propaganda, todas depois de mim. Luciana se formou em administração, Ana Maria vai fazer nutrição agora. Então, eu saí puxando as cordinhas, sabe? Foi um negócio tão assim lá em casa, a mudança, que meu pai não deixava a gente ir em Petrolina. Não deixava a gente ir em Petrolina. Minha irmã, Eva, morou 4 anos em João Pessoa. Ela foi selecionada pelo ProUni e foi para lá. Olha só que coisa, né? Então, e aquilo ali abriu os horizontes. A educação, ela tem esse poder, né? De, talvez se eu não acreditasse, a gente chegasse a uma faculdade, algo assim, para mim e para minhas irmãs, muito tardiamente. Ou talvez nem chegasse. Eu não consigo imaginar quem seria a das dores. No dia que eu estava escrevendo meu livro aqui sentado nesse sofá, eu pensava assim, meu Deus, e se a professora Neta não tivesse me falado daquilo? Entende? Se ela não tivesse feito essa descoberta, se ela não fizesse eu me descobrir como pessoa, como filha, como estudante, o que
que é que seria de mim? O que é que eu estaria fazendo? Talvez estava sendo uma professora, eu estava fazendo normal médio naquela época. Talvez eu estava sendo uma professora de magistério medíocre, conformada, adaptada a qualquer realidade. Mas aquela sala dela, eu não poderia ser a mesma pessoa. Olha, eu não fui a mesma pessoa durante a faculdade. Eu cheguei no mestrado com a mesma intenção, com a mesma felicidade, com a mesma empolgação de ler, de buscar conhecimento, de estar entre as melhores notas, de me destacar. A professora Neta sempre esteve presente, está presente nos meus pensamentos. Tanto que eu andei procurando onde é que está a filha dela, porque eu quero entregar o livro nas mãos da filha dela. Eu quero que mostrar para ela, ela não está mais aqui com a gente, mas eu quero deixar nas mãos dos filhos dela a importância que ela foi. O significado. Ela, muito, muito grande. Rodrigo, eu lembro que quando eu passei no vestibular, ela trabalhava no fórum e dava aula para a gente. E aí eu corri para o fórum daqui de Afrânio. Na hora do trabalho dela, do expediente, professora, fiquei lá gritando, professora, eu passei no vestibular. Ela disse, eu sabia, eu não disse, menina, você é focante. Aí ela batia a mão, minha aluna, né? Minha aluna é focante, minha aluna. Poxa! Sabe? Eu queria eu queria entregar aquela felicidade. Naquele dia, o tanto que eu estava feliz, não era nem tanto por mim, era por ela. Dizer, professora, olha, é verdade. Eu sou inteligente, professora, eu consegui, olha, professora, é verdade. E naquele dia eu ainda fui dizendo, professora, eu passei, como se não acreditasse que aquilo fosse possível. Né? E eu lhe digo, o acreditar em mim, na vida, nas pessoas, nos meus alunos, nas minhas mudanças, nas mudanças das pessoas que estão ao meu redor, veio desse dia. Desse dia. De com segurança. Que aquele dia ele fez isso. Isso é tão forte que nesse processo de escrita, eu disse, professora Neta, ela merece estar nessa história. É isso. Tudo vem disso. Tiveram outras pessoas, outras situações desafiadoras, mas o centro dessa história foi aquela fala, naquela sala de aula, naquele dia. Então, hoje eu não olho para um ou outro aluno dizendo, esse aqui sim, esse aqui não. Eu olho para todos dizendo, vocês têm condição, vocês têm. E quanto menos eu vejo que não tem perspectiva, é o que eu digo, você tem, viu? Levanta o seu lugar aí e faça a diferença, você consegue. Né? De tanto de ouvir alunos que eu nem está mais aqui em Afrânio, já estão no meio do mundo, mas me encontram aqui na rede social. Professora, eu lembro da senhora, eu lembro da aula, eu lembro daquilo que a pessoa disse. Ei, Rodrigo, engraçado, que os meus alunos nunca falam da regra de concordância que aprenderam comigo, nem da regra de regência. Professor, não sei o quê. Os danados só lembram das coisas que eu disse. Então, esse é o nosso legado. Não é a aula de português. A aula de português ela é apenas a cereja do bolo. Mas o que vem, quando você carrega o significado de você está sentado aí por quê? Eu também estive sentada no seu lugar. Eu também pensava como você pensa. Eu também tinha pais que eram como vocês, que não queriam que eu fizesse a faculdade, que achavam que não era importante, que não era possível. Eu sou vocês. Mas onde é que eu estou hoje? Alguém um dia acreditou em mim. Acho que os meus alunos, quase todos, conhecem meu livro. Ou conhecem minha história. Vou guardar, viu, Josiana? Quase todo mundo conhece a minha história. De me ouvir contar na sala de aula. Eu sempre procurei levar a professora Neta para as salas de aula. E eu acho que colocar ela aqui nesse lugar é dar a ela o lugar de honra que ela merece. Sabe? Porque ela foi alguém que naquele dia foi usada por Deus. E ela foi usada por Deus para me ajudar e para ajudar tantos alunos de Afrânio. Todo mundo sabe que ela não era formada em português, mas era estudiosa. A bicha dominava a gramática como ninguém. E eu dizia assim, Rodrigo, quando eu começar a fazer faculdade, eu vou dominar a gramática como professora Neta. Eu vou, sabe? Aí a primeira coisa que eu fiz, meu primeiro pagamento, depois que eu comecei a fazer FFPP, foi comprar uma gramática pura de Celso Cunha. E aí, eu de sempre Cunha. E aí eu peguei, eu tinha um compromisso que eu parei de fazer esses tempos, uns 4 anos eu parei de fazer isso, mas todo ano meu compromisso
no início do ano, no mês de janeiro, estudar a gramática de ponta a ponta, aquela gramática seca, pura, sabe? Porque eu não me permitia que um aluno fizesse tal pergunta, para mim, eu não assim, que ele fizesse uma pergunta e eu não soubesse responder. Né? Então, para mim, eu teria que ter conhecimento técnico para eu ser respeitada pelos meus alunos. Não é uma pessoa que enche linguiça. Eu não sou uma professora que vou para a sala contar a história de vida e encher linguiça. Mas, para mim, o mais importante não é o conhecimento técnico do português que eu amo. É a dimensão humana. É por que vocês estão aqui? É lembrar os alunos por que eles estão ali. Por que eu estou ali? Qual é o objetivo da gente? Porque o que a gente vê nos dias atuais é muita gente sem perspectiva. Sem saber o que é que faz. Muita gente perdida, o aluno está ali, ele vem de uma família pobre, ele pensa assim, professora, para que estudar? Para quê? Realmente, era uma pergunta que eu me fazia até a professora Neta dizer aquilo naquele dia. Por que estudar? Por que aprender esse tanto de coisas? Mas quando ela me disse, olha, você consegue, você vai entrar na faculdade, você vai brilhar lá na frente. Aí eu, poxa, tem sentido estudar. Cada aula minha, Rodrigo, do dia que a professora Neta me encontrou naquele texto, até os últimos dias do magistério, quem estudou comigo sabe. Foi só subida. Sabe? Eu era mediana até aquele dia. 6, 7, 8. Fora matemática, que sempre foi uma dificuldade, mas as outras, que eu não vou mentir, não. Matemática não desce no meu santo, mas as outras disciplinas. E foi por conta de uma professora que me colocou um trauma, depois eu fui descobrir, que o meu desgosto foi justamente por conta de uma professora, das coisas que ela falava para mim. Mas eu fiz terapia já, e já passou. Eu até aceitei um monte de questão no INSS de matemática, olha só. Né? E aí, o que ficou de bom foi isso, que dali por diante, eu só queria ser 9, 10, 9,5, 10. Era conhecer. A nota era uma consequência. Eu não ia pela vaidade da nota. Eu queria o conhecimento. Eu queria acertar a questão e saber por que acertei. E se errasse, eu queria saber por que eu errei e como fazer para acertar de novo. Né? Então, o professor ele tem um poder muito grande. Então, é uma coisa que eu digo assim para vocês, professores que estão aqui. Olha, vocês têm histórias que inspiram alguém. Eu já ouvi, conversando com os meus colegas de trabalho, eu já ouvi histórias que me emocionaram, que me fizeram rir. Eu digo, poxa, tem tanta gente perdendo de escutar uma coisa dessa, né? Então, eu tenho tantos professores aqui em Afrânio que são professores inspiradores, que realmente abriram mão da sua vida pessoal para estar ali com a gente em qualquer momento que precisasse. Né? Não foram tantos, certo? Não foram tantos. E é por isso que fica. Eu percebi, por período de vida ensinando, que o que fica não é nem a regra de concordância nem de regência. Que eu queria que os alunos dissessem, aquela lista que ensinou regência. Não. Eles vão sempre falar de uma... Professora, lembra daquela conversa? Lembra daquele dia que a senhora parou a aula e disse aquele negócio? Professora, que foi um estralo. Eu digo, poxa, foi. Cadê a regra de concordância que você não estava me dizendo? E outra coisa muito interessante, que quando eu chego na sala de aula, é uma coisa que eu tenho costume até hoje, é de quem sabe português, levanta a mão. Aí os alunos dizem que não sabem, que não tá, né? Depois daquela conexão lá no final do ano, quando eu pergunto, e aí, como é que tá o português? Estão aprendendo? Estão aprendendo. Professora, agora com o professor a gente aprende mesmo. Rodrigo, é a conexão. Não é nem a regra da coisa, que a gente faz por amor e por querer que o aluno domine mesmo. Mas você vê a escrita do aluno mudar, a coisa ficar madura. Eu já tive alunos que escrevia garrancho. Sim, de 10 palavras, ser 9,5 errada, sabe? De não ter uma conexão, estou falando de ortografia, estou falando de conexão, de coerência de ideias, não tinha. E eu fazia sempre fui um hábito meu fazer consultinhas com os alunos sentando perto. Vem aqui, senta aqui, o médico não consulta, vamos consultar esse texto aqui. Muito cuidadosamente, sem usar o vermelho, sem dizer você não sabe, sem dizer, você queria dizer isso, não foi? Mas olha que você disse isso. Coisas que o aluno olhava para mim e dizia assim, professora, ninguém nunca fez isso comigo. Professora, se o professor de português tivesse feito isso uma vez no ano, eu era outra pessoa. Sabe, Rodrigo, você vê a escrita amadurecer, a fala nas suas aulas virando aulas explicativas, alunos fazendo juros simulado, alunos fazendo debates, como eu via na EJA, que os alunos todos têm uma
uma autoestima um pouco abalada, porque eles acham que não aprendem mais. E eu vi alunos meus da EJA, assim, debatendo, e no final do ano, chorando, contando o debate, que a coisa mais significativa deles foi a professora que ensinou eles a debater, que eles debateram, sabe, com argumentos, refutando um ao outro, que no final eu disse, ninguém ganhou, todo mundo ganhou. Não foi só um que ganhou, nem teve um nem outro, foi todo mundo que ganhou. Entende essas coisas, mas tudo isso vem de você olhar quem está ali. Por que você está ali? Eu sempre penso em por que eu estou ali. Quando a coisa fica difícil, quando fica cobrança demais, eu paro, olho para o prédio, olho para as coisas onde eu estou e digo, opa, olha essa escola, olha esse ambiente, olha esses alunos que Deus me deu. Senhor, muito obrigada, sabe? E a gratidão, ela muda tudo. E é o sentimento que eu tenho em relação a essa escrita, é um sentimento de muita gratidão. Aqui, resumo gratidão a tudo que meus pais fizeram por nós, ao que a professora Neta fez por mim, junto com outros professores, como a professora Aline e outros professores, sabe? É uma gratidão a Deus por todas as misericórdias dele, por todos os livramentos, por todas as vezes em que ele me fez ver diferente em meio à dificuldade, em que ele me fez ver... que está aí nesse livro, viu? É importante registrar. Por duas vezes. Exatamente. Livramentos, sabe? Histórias de sucesso no final, quando eu não acreditava e quando ninguém acreditava. A minha vida é sempre assim. É um momento de descrença e algo vem e me acorda. Opa, calma aí, não é assim não. Lembra daquele tempo? Lembra que você é focante? Lembra? Certo? Diante dos desafios que eu enfrento, que alguns eu venço, alguns me vencem, mas eu sempre lembro, eu sou focante. Isso é a minha forma de levantar, sacudir a poeira e procurar outra alternativa. E nunca desistir. Então, isso aqui me faz lembrar de quem eu sou, do que eu quero continuar a ser. É uma lembrança eterna. É verdade. Eu agradeço muito a vocês. Agradeço muito aquele direct lá que me chamou tanta atenção. Aí, né? Equipe de marketing, ó. Para vocês aí agora. Rodrigo, professor Beto Remígio está aí. Professor, falei de professor aqui. Professor, eu falei aqui do quanto o senhor me inspirou quando era meu professor da faculdade, que o senhor se destacava entre todos daquela faculdade como um dos melhores, apesar de não ter cadeira lá como efetivo, mas o professor, né, arrasava Focante. E brigava comigo, porque queria que eu fosse para Petrolina, que a frente não era meu lugar, que meu lugar era lá. E, professor, eu agradeço muito. É muito bom ver professor aí. Sério, professor? Eu vou ler os comentários aqui, se preocupa não. Professor, a gente não esquece que inspirou a gente nunca. Pode ler, Rodrigo. Vou aproveitar para ler os comentários. Pega uma água aí para você tomar, que você falou um monte aqui. Pega uma aguinha aí. Enquanto isso, eu vou ler nos comentários. Gente, vocês podem mandar perguntas também para Das Dores. E aproveite para dizer se vocês estão gostando da live, se está interessante, se está legal esse bate-papo aqui. Professora Nicileia, que também é nossa coautora do volume 2, e já a gente vai falar sobre isso. Ela diz aqui, ó, essa professora é arretada. Robervânia de Lima, parabéns, merecedora de tudo que tem hoje. Professora Elisa, professora e doutora da Univasf. Professora Elisa diz aqui, muito empolgante o relato dela. Neide colocou aqui, essa professora é top. Tereza Lima, essa professora é top. Leca, professora desenrolada e ainda é bonita. Obrigada. Fafá Gessino, também sua colega de coautoria. Essa professora é show. Professora Valmira, do IF Sertão, também está aqui, que é coautora dessa obra. Um professor que inspira, impulsiona os seus alunos, verdade. Ellen Gabriele, felicidade dos alunos, o que a neta fez por ti. Luísa Rodrigues, admiro muito, professora top. Ana Darlenes, é desse jeito na sala de aula e fora também, super empolgante. Professora Valmira, de novo, esse texto foi um divisor de águas em sua vida. Manuela mandou uma pergunta aqui.
Qual a solução que você encontrou para superar a zoeira dos colegas de turma? Responde aí. Você falou que o pessoal chamava matutinha, então o que você fazia? Qual era a estratégia? Olha, eu nunca fui muito bater de frente com ninguém. Sabe qual é a minha defesa? É acolher as pessoas. Acolher. Então, para que meus colegas não ficassem contra mim, não ficassem com muita zoeira, então era dar cola, compartilhar as coisas, ensinar eles a escrever também, dava uma de professora de aula de banca lá com eles, trocando muitas coisas, ensinando as atividades. Então, quando eu fazia isso, de certa forma, eu amenizava. Ninguém tirava muita onda. A não ser o do meu nome, que sempre foi uma coisa que sempre os alunos tiravam onda mesmo. Das dores, sente muita dor. Aí um dia eu descobri que meu nome, o primeiro nome, Maria das Dores, né? O nome Maria significa resistência também, na etimologia da palavra. Aí quando os meus colegas começaram a tirar, quando tiravam onda, eu dizia, eu resisto, eu não sinto dores, eu resisto às dores. Meu nome Maria significa resistência. Pai, pensa que eu amei na igreja, eu descobri isso. Acho que eu estava tão triste um dos dias na igreja, que eu fiquei, Senhor, por que minha mãe me deu esse nome? Todo mundo me caçou por causa desse nome. E aí eu peguei, estava olhando um irmão na igreja que tinha uma Bíblia que tinha o significado dos nomes. Aí eu fui logo para Maria, né? Porque das duas todo mundo já sabe, né? Mas fui para Maria. Aí falei, Maria, resistência, rebelião. Eu digo, opa, Maria significa resistência. Agora eu tenho uma resposta. Aí quando meus colegas ficavam, tu sente muita dor ou não? Eu resisto. Maria significa resistência. Aí, uma forma de eu aceitar meu nome também, que eu tinha uma resistência pelo nome. Maria das Dores. Respondido, Manuela. Fabi Evangelista, você conhece? Conheço demais, minha irmã do Muita coração. sabedoria, literalmente linda. Você me inspira todos os dias. Oi, você também me inspira. É inspiração me levantando. Depoimento de ex-aluno ao vivo. Josiana Souza. Sou ex-aluna do EJA, mas admiro demais essa mulher. Agora entendi de onde vem o legado que nos faz sempre querer seguir. É a menina mulher que sempre nos incentiva a seguir em frente, não importa os obstáculos. Poxa. Eita. Ao vivo. Não foi combinado. Que legal. Receba que é seu. Oh, gente, printem essas coisas e me mandem, por favor. Agostinha Gomes. Parabéns às dores. Fui professora dos 2 filhos dela, de Daniel e de Natália. Ah, inteligentíssimos os dois. Ah, tem muita história na minha vida, esses 2 filhos de Agostinha. Professora Antonise, que também é sua colega de coautoria. Os professores de Afrânio são maravilhosos. Robervânia de Lima, você é tudo isso mesmo. Ah? Obrigada. Cristiano Cavalcante Coelho, excelente professora. Flávia Kochiyama, palavra tem poder e a fé é força para seguir. Gelúcia, que história de vida. E ela confirma aqui o que você acabou de dizer. Você já conseguiu mudar a perspectiva de muitos. Meu filho Daniel é um deles. Olha isso. Tá vendo? E registrou muito também. Forte. Muito forte. Vovó Valzinha, que lindo. Gratidão é tudo. Neide, que história de vida sensacional. Leca, isso sim é legado. Como é importante a gente compartilhar histórias inspiradoras como essa. Você transborda sucesso. Que coisa boa. Eu tomo posse. Gelúcia, bom demais você ver o seu aluno sendo bem-sucedido. Verdade. Ana Darlene, amiga, como é apaixonante te ouvir. Oi, amiga. Tu é suspeita para falar isso. Outro depoimento aqui ao vivo, Maria. Não a conheço, é da Gelúcia, tá? Não a conheço,
mas fiquei impactada com a história dela. Esse é o poder do legado, gente. É isso que a gente sempre está trazendo atenção. Você tem um poder de, através da sua história, que você fica... Será que eu tenho alguma coisa para escrever? Mas minha história é tão simples, eu não tenho o que dizer. Quando você passa pela mentoria e você começa a escrever, como a Maria estava falando aqui, sua história ela parece que rende. E você tem um poder, através disso, de tocar alguém. Como aconteceu aqui agora com a Gelúcia. E com tantas outras pessoas que estão dizendo aqui, que é apaixonante ouvir, você é isso mesmo. A sua história tem esse poder. Não duvide disso. Vamos lá. Josiana Souza. Nunca é tarde para contribuir com os estudos e buscar conhecimento. Outro depoimento de aluna. É verdade. Dá orgulho ver minha professora contando essa história inspiradora e não acredito que cochilei o tempo que poderia ter aproveitado. Que bom que nunca é tarde, né? Ellen Gabriele. Legal. Lembro demais, viu, Daniela? Mas você é inteligente demais. Você não cochilou muito assim, não. Adna Rodrigues, sua colega de coautoria. Que depoimento lindo. Adna, queremos o seu também. Quero fazer a live com você. Você tem um legado lindo. Tenil Nunes. Merece tudo de bom. Competente. Artesânia Rose, uma professora linda dessas. Minha amiga, ona da FFPP. Minha dupla dos trabalhos da FFPP. Tami Resso, acho que é esse o nome. Desculpe se eu falei seu nome errado. Boa noite, quero um de presente. Ó, falando do livro. Luciana Evangelista, sensacional. Parabéns. Goita abriu portas à família evangelista. Você falou sobre isso aqui. Vai ficar salva a live. Vai ficar 24 horas aqui no IGTV. Depois vai para o nosso canal do YouTube. Inclusive lá tem a primeira live que a gente fez com Maria, tá? Todas as lives ficam salvas no nosso canal do YouTube. Aí você pode assistir lá na sua Smart TV, muito bem sentado, tranquilo, tá? Tá lá. A mentoria, a Nicileia falando aqui, que foi bem engraçado. A mentoria que era de 40 minutos, ficamos mais de 2 horas. Isso porque a quantidade de informação que ela estava processando foi muito alta. Muito bem. Carmen Sui, Beto Remígio, Dorinha querida, eu sabia que ia te ver assim, professora plena. Ô, professor, muito obrigada por tudo. Adna, de novo, a escrita do capítulo nos proporcionou o resgate da memória aquelas pessoas que nos inspiraram. Também quero o livro, Roberto Remígio. Vou fazer e vou te entregar quarta-feira em Petrolina, registrado, autografado. Aproveitar que o pessoal está perguntando aqui e eu vou aproveitar para fazer essa pergunta para você também. Como é que está o seu estoque de livros? Você já doou? Você está vendendo? Se uma pessoa quiser ter acesso ao seu livro, como é que faz? Aproveita esse momento aqui e faça seu merchan. Veja bem, Rodrigo. Primeiro, eu pensei, não quero vender um livro. Eu quero entregar nas mãos de algumas pessoas que eu quero que nessas histórias, eu já li quase todo o livro, viu? Li a minha e li de muitos outros e já estou inspirada a buscar outras coisas com as histórias que eu li aqui. Então, cada história mais impactante que a outra. São histórias muito bonitas, história de pessoas que venceram como eu. Todo mundo vindo de dificuldades, de caminhos diferentes. Então, vale a pena, gente. Essa, a minha e as outras histórias aqui são histórias que devem ser conhecidas. Então, assim, eu estou fazendo uma listinha. Eu
eu entreguei mandei uma amiga minha de Garanhuns pediu, mandei por correio, para ela deve estar chegando, minha doce Cibele, um colega minha da faculdade, ela não aceitou o livro doado, disse que queria comprar o livro. Ela disse, você quer comprar, tudo bem, pague o livro. Ela disse que não queria dado o livro. Tem outra amiga minha de Garanhuns que pediu o livro, que queria comprar o livro. Eu digo, eu vou lhe mandar o livro, rapaz. Deixa de coisa. E ela, não, Maria, diga a sua conta, por favor. Será possível uma coisa dessa? Que esse povo de Garanhuns, tudo isso são assim, mas... E aí, assim, mas tem alguns livros, eu não quero, na verdade, eu não quero vender, eu quero colocar na mão. Rodrigo, livro para mim é um presente que eu sempre gosto de ganhar, sabe? Para mim é um presente grande, sabe? Que não tem preço, um presente valoroso, é um livro. Então, eu gostaria que todas as pessoas que eu escolhi para dar esse livro, que sentissem isso ao receber. Eu tenho certeza que as pessoas que eu escolhi para dar... Eu tenho poucas amigas, mas Ana Darlene, Beth, que eu pensei em deixar o livro, Disse, Darlene, Leila, minhas amigas íntimas. Você está querendo é ficar sem sair na rua, né? Você está dizendo pro povo que você vai dar, e os outros vão querer, vão. Aí, gente, assim... Tem algumas pessoas que eu gostaria de... Eu não quero o valor do livro, eu quero que esse livro tenha significado assim. Não, eu estou entregando a você um presente, um legado. Né? E isso aqui pode ser a inspiração para que alguém encontre dentro dessas histórias uma conexão com a sua. Diga, não, vale a pena registrar a minha, entende? Então, assim, é um presente para algumas pessoas. Mas outras pessoas podem me chamar no direct aí que a gente conversa, tá bom? Quem quiser o livro, me chama no direct que a gente conversa. Gente, tá bom? Por que eu chamei a atenção para esse ponto aqui? Para que vocês entendam que a editora não vende livros. Nós não vendemos os livros. O que é que a gente faz? A gente ajuda, pega na mão do coautor, vamos lá, vamos escrever. E tem todo o processo de escrita, mentoria de escrita, o marketing, tem toda a produção do livro, que tem um custo. E nós que estamos no Brasil aqui, a gente sabe que o livro ainda é caro, infelizmente. O livro ainda é caro, mas a gente buscou uma forma de dar acesso às pessoas. E é uma empresa e o livro tem custo, mas a gente não vende os livros. A gente entrega, Das Dores recebeu 30 unidades do livro. E a decisão é dela. Desculpa, gente. A decisão é dela. Se ela vai doar, se ela vai vender, se ela vai presentear, a gente não condiciona. A gente não determina o que é que o coautor, coautora precisa fazer. Esse é o nosso posicionamento. Porque a gente entende que o coautor, a coautora, ele precisa ter autonomia para decidir o que é que ele faz com o legado dele. Então, ela recebeu os livros e ela disse, olha, eu não vou vender. Para mim, o livro é um presente. Eu vou presentear algumas pessoas. Então, você tem essa possibilidade da doação, mas se para você, ela está mostrando aí o capítulo dela, se para você faz sentido, você pode vender esses livros e você recupera o investimento que você fez lá no início. Porque o livro, a experiência que a gente tem tido, não só com esse livro, mas com todas as obras da editora, está vendendo muito rápido. E a gente já está, inclusive até digo a você, Das Dores, a gente já está reunindo a nova demanda que a gente já vai fazer o pedido. Então, se caso você precise de mais unidades, depois você fala com a gente, para que a gente possa orientar como é que faz. Então, gente, é essa a proposta da editora. É ajudar realmente as pessoas a registrarem o legado através dos livros. Isso tem um custo, porque envolve pessoas, tem uma equipe. O material, Das Dores, é bom, não é? É excelente, gente. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês de longe, viu? Deixa ela mostrar o capítulo dela. Olha o orgulho que ela tá com o capítulo dela na mão. O capítulo aqui tem um pouco da minha trajetória e depois começa a história. Tem a frase que... Essa frase é uma frase que me motiva muito. É uma frase que meu pai sempre diz pra gente. Faça de cada dificuldade uma oportunidade de crescimento. Tem outras coisas interessantes no livro, né, Rodrigo? Que você não vai contar agora. Só quem sabe é quem me conhece bem de pertinho. E os outros vão ler o livro para conhecer. E sorrir, e rir, e chorar. Então, gente, assim, é uma oportunidade. E fazendo um gancho com isso, com a frase que o pai das Dores dizia para ela, faça de cada dificuldade uma oportunidade, nós estamos num momento desafiante ainda.
pandemia não acabou, o professor está precisando se reinventar mais ainda, com esse ensino híbrido, né? Uma parte presencial, uma parte online. Ainda não se falou muito em vacina para a educação, estão dizendo que vai ter, que não vai ter, vai ser depois. É um momento muito desafiante. Mas é um momento também, professor, que é algo que eu estava conversando até com uma professora que ela me disse. Às vezes o professor ele não tem tanto esse hábito de investir nele mesmo. Ele acha um absurdo investir em algo que vai trazer um retorno, não só agora, mas no futuro. O livro é uma carta de autoridade. O livro ele vai abrir portas para você em outros aspectos. Não é porque você está professor que você precisa se resumir a isso, ser só professor. Existem outras frentes que você pode atuar. Você pode ser um palestrante, você pode ser um consultor, você pode dar formação. E quando você tem isso aqui na mão e você apresenta que você tem uma obra, eu tenho uma obra, abre porta para o mestrado, abre portas para que as pessoas conheçam você e digam, caramba, essa história eu preciso aqui na minha empresa, eu preciso para abrir um evento, eu quero conhecer essa pessoa, porque você pode colocar os seus contatos aqui, e a gente orienta isso. Então, você está em vários locais ao mesmo tempo. Das Dores está no Paraná, está em São Paulo, está em Brasília, está em Alagoas, porque o projeto ele tomou a dimensão nacional. Então, ela está em vários locais ao mesmo tempo. É a forma mais rápida de você ser visto. Então, professor, não olhe só com o olhar do ônus. É uma parcela que muitas vezes a gente paga de outras coisas, de besteira, que não vai trazer retorno nenhum para a gente. E com esse investimento, como o Das Dores bem colocou, que você faz, você tem a oportunidade de rever esse investimento. Porque se você vender os livros, você recupera. Verdade. Simples assim. Então, mais uma vez eu convido as pessoas que receberam direct, não só os professores, viu, Das Dores? Eu vou lhe dizer aqui. O pessoal do marketing já me disse que entrou em contato com algumas das suas irmãs, está aguardando retorno. Então, assim, com relação a outros projetos, dê uma olhadinha no direct de vocês. Muita gente que está aqui nessa live talvez tenha recebido o direct e não viu, mas é essa oportunidade que a gente traz de você ser visto, de você registrar o seu legado para sempre, de você usar essa estratégia para levar o seu nome adiante e abrir novas portas, novas oportunidades. Tá certo? Deixa eu ler aqui mais comentários. Mônica Vasconcelos. Palmas para Maria das Dores. Palmas para a editora Masalt, que agora é Vale Editora, viu, Mônica? Obrigado. Beto Remígio ainda não perdeu a esperança. Professor Beto, eu quero você em Petrolina. Pode deixar, professor. Ellen diz, eu nunca fiquei tanto tempo em uma live, sinal que tá bom. Obrigado, Ellen. Aí ele esclarece, o professor Beto. Não que a Frânio não mereça você, é que eu sempre quis você mais perto. Muito bem. Uma pergunta boa para Das Dores aqui agora. Qual o conselho que você daria hoje para os estudantes que estudam à distância nesse período de pandemia? Obrigado pela pergunta, Manuela. O conselho que eu dou para vocês é: sejam protagonistas da sua história, sejam focados, utilizem essa ferramenta poderosa que é a internet para aprender. Não usem isso como desculpa. O fato de não estarem estudando presencialmente. A presença do professor é importante? Sim, é importante. Mas é possível aprender mesmo à distância, mesmo online, organizando seu tempo, certo? Meu conselho é esse. Olha, aquilo que você investir em educação, isso não te trará arrependimentos. O que você investir para aprender, para conhecer, para ler, aquilo que você investir para você cuidar de você mesmo, nunca vai te trazer arrependimento. Pode ter certeza. Então, aproveite as oportunidades. Faça dessa ferramenta poderosa que é a internet um meio de aprendizagem, de leitura, de conhecimento, de discussão, porque aqui pode ser um meio de conhecimento,
de construção de conhecimentos e pode também ser um meio de distração. E quando você só se distrai com a internet, você não soma coisas boas. Mas quando você usa isso como uma ferramenta de conhecimento, de transformação, de pensamento, de valores, de ideias, aí é outra coisa. É aproveitar mesmo. Essa é protagonista mesmo. Cuidar de você, saber que você é o único responsável por você mesmo. Não é o professor, não é o Estado, não é o presidente, que não está nem preocupado com nenhum de nós. Não, é você. O responsável por você é você. É isso. Boa! Carjorel Coelho. Muito bom trabalhar com essa pessoa maravilhosa. Nos transmite alegria, sabedoria, segurança e tranquilidade. Obrigada, Carmen. Tenil Nunes. Que Deus abençoe sempre essa mulher e continue colocando pessoas de bom coração no seu caminho. Amém, amém. Você está preparada para esse próximo depoimento que eu vou ler aqui agora? Zita Silva. Minha mãe. Como me sinto honrada e grata a Deus pelo que tem feito. E aí? Eu é que sou grata a Deus pela família que Ele me deu, por ter me permitido nascer, ser sua filha, filha de painho. Tem todo um significado na minha vida. Enquanto vida eu tiver, eu quero viver para dar alegria a vocês, para honrar o nome de vocês, e não para ser motivo de tristeza, nem de vergonha, nem de decepção. É isso. Que eu acho que um filho pode dar para um pai, para uma mãe. É ser alguém de bem. É isso que eu quero. Essa história me lembra muito da educação que vocês me deram e do que eu quero ser para vocês. Porque a gente não pode ser bom para os outros na rua e não ser bom para os pais da gente, para os irmãos da gente. A gente tem que ser bom primeiro para eles. E os outros vêm como complemento. Justo. Aneide João, linda e inteligente. Que Deus abençoe sempre a sua vida. Caroline, acho que é mais uma aluna. É uma professora muito dedicada e uma grande inspiração. És uma guerreira. Melhor professora. Me identifiquei com Maria. Ouvi muito que eu não era boa jornalista. Leca Lima registra aqui. Luciana Evangelista. Sua história é um manual. Somos muito felizes por tudo que você representa pra gente. Olha, a família está jogando duro aqui. Daqui a pouco ela chora. Voltando para Emily Coelho, maravilhosa demais. Você merece as melhores coisas do mundo. Muito bem, muito bem. Uma oportunidade ímpar, sim. Ser parte desse projeto tem todo esse significado, Carmen. Obrigado pela sua participação. Rayane Evangelista. Se você deve conhecer, não sei. Mulher batalhadora e guerreira, merece o mundo. Oh, minha sobrinha. Gente, obrigado pelos comentários de vocês. Das duas, a gente está chegando aqui ao final da nossa live. Uma live que trouxe muito significado. Eu acho que esse é a grande definição da live. E a gente, enquanto editora, a gente agradece pela oportunidade de ter tido acesso a um legado, ao seu legado, a essa transformação de vida que foi proporcionada, né, a você. E a gente fica muito feliz de saber que, sem querer, querendo, a gente pôde proporcionar esse tanto de coisas boas para você, para sua família e para os seus alunos, que você tem em mãos uma ferramenta para continuar a realizar o seu trabalho de transformação social que você tem feito através da educação. É um caminho que você escolheu através dele. E, enquanto editora, a gente fica imensamente honrado e agradecido por tudo ter dado tão certo, por você ter acreditado lá atrás nesse trabalho, nesse projeto.
E eu vou abrir aqui para que você fale um pouquinho mais, você encerre aqui a live. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você e você vai falar e depois disso a gente vai só dar uma pincelada aqui do projeto 2 que está em aberto e vamos encerrar a live. E essa pergunta que eu vou te fazer agora, eu costumo dizer que é a pergunta de R$1 milhão. Porque quando eu fiz essa pergunta para você lá na primeira live, ela teve uma resposta. E hoje, com o legado em mãos, talvez isso mude. Para você, Das Dores, diante de tudo isso que você... toda essa experiência que você viveu, que você contou aqui para a gente, desde a escrita, desde a ressignificação, desde essa conexão familiar, desde eu vou chamar esse momento de resiliência que você teve consigo mesma. Você disse que ressurgiu, que estava no momento talvez de baixa e quando você recebeu o livro você ressurgiu. Quando você olha para tudo isso e você pensa, o que é ser uma professora que inspira? Com certeza, ser uma professora que inspira é fazer a diferença na vida do aluno. É tirar ele da zona de conforto, é fazer ele acreditar nele mesmo, é não se conformar apenas em transmitir um conteúdo. É transmitir lições de vida, histórias pessoais, é acreditar nele. Eu acredito que se resume nisso, em fazer a diferença na vida do outro. Marcar, não pela técnica. Nunca quis marcar. Ah, não, eu queria que o aluno lembrasse de mim como professora que domina o português, mas eu queria que o aluno, sempre quis que o aluno lembrasse muito mais de mim pelo que eu signifiquei na vida dele. Pelo ponto que consegui tirar, pelo o tanto que me consegui mexer com ele, a ponto dele querer estudar. E aí já ouvi de tantos alunos isso. Professora, foi aquele dia, foi aquela palavra, foi aquele momento, sabe? Que eu não tenho dúvida que deixei, não tenho dúvida de que nas minhas passagens na sala de aula, que um aluno ficou um pouco mais apaixonado pelo português. Porque ouvi muito aluno dizer, professora, a melhor professora de português. Mas eu nunca entendi o melhor professora de português por domínio de conteúdo de português. Eu sempre entendi pelo conjunto da coisa, pela minha forma de olhar. Minha forma de olhar sempre foi o que fez a diferença na sala de aula. É o que tem feito a diferença. É o que me deixa bem. É o que me faz chegar em casa depois de um dia longo de trabalho, me deitar na cama e me sentir imensamente feliz, apesar das costas doerem, de montar e desmontar material, de andar com um monte de livro, que eu só ando cheia de coisas para a escola, né? Mas me deitar na cama, sentir um cansaço físico, mas uma satisfação emocional que me deixa plena, que me deixa feliz e grata por entrar numa escola, pelo meu salário, pelas coisas que já conquistei, sabe? Essa questão humana. Eu descobri, eu digo, minha gente, será que a professora Neta me fez descobrir o tanto que eu gosto de trabalhar com adolescente, porque eu gosto de trabalhar com ensino médio. Eu me encontro na sala de aula do ensino médio. Às vezes eu saio da sala e fico pensando, poxa, é isso. Eu nasci para fazer isso, sabe? Depois de um dia de muito cansaço, que você vê o aluno brilhando, o olho do aluno brilhando, o aluno lhe acompanhando. Professor, como leva essas coisas? E vem perguntando 1 milhão de coisas a você. Professora, que livro eu leio? Professor, sabe, querendo referências da gente? Quer o livro que a gente lê? Sabe? Como é a minha rotina de estudos? Ele quer ser como eu. E tem uma coisa mais prazerosa e mais significativa do que isso, você conseguir tirar pessoas do lugar delas, muitas vezes, como eu já disse para vocês aqui, alunos que não têm perspectiva nenhuma, muitas vezes vindo de famílias com abusos, com muita pobreza, sabe? Tem referência familiar. A escola dele ali, a escola é o lugar de paz dele, muitas vezes. Ele não quer voltar para casa, porque ele sabe o que é que ele tem lá. E ele chega na escola e ele encontra prazer em aprender. Não só ficar lá, ele quer aprender, ele quer crescer, ele acredita no que está fazendo ali.
Então, é a gente que consegue fazer isso. Eu não poderia ser completa se eu só chegasse lá e com esse domínio do português que eu tanto amo, porque eu gosto muito mesmo, eu amo a língua portuguesa, gosto de estudar. Olha, eu gosto de tudo. Pergunta assim, tu gosta mais de quê? Literatura, ensino nas gírias textuais, que grama? Eu gosto de tudo, de tudo. Mas isso não tem significado se eu não mover o meu aluno em direção a isso, para que ele queira aprender, ele quer escrever. Professor, eu quero escrever, eu estou em desespero, eu quero escrever. Por onde eu começo? Né? Fora do horário, muitas vezes. Sabe, Rodrigo? É uma coisa que a gente nem consegue explicar. Mas eu acredito que é isso, é fazer essa diferença. É incomodar, sabe? Incomodar. Você incomodou o aluno, ele já quer ler o livro que você leu. Sabe? Você incomodar, ele quer estudar, professora, onde é que eu procuro mais sobre esse assunto? Você incomoda, você tira do lugar dele, ele quer ir mais adiante. Ele vê sentido em estar na sala de aula, apesar de todas as dificuldades que acompanham ele até aquele lugar. Eu acho que esse é um professor que inspira isso. É você não se conformar somente em lecionar, em ser um bom Em tecnicamente cumprir sua falando. obrigação, vamos dizer assim. Isso. Ser bom tecnicamente é uma obrigação. Dominar a língua portuguesa, a gramática, tal e tal. A questão teórica é uma obrigação. Isso não tem diferencial nisso. O diferencial está na forma como a gente toca as pessoas, na forma como a gente leva a coisa, na forma como você passa por ali e as pessoas dizem, não, eu nunca vi nada desse jeito. Então, quando isso se torna um objetivo de vida, você não passa pela vida do aluno sem fazer isso. É um objetivo de vida. Então, tudo que você faz, tudo que você movimenta, leva você para aquele objetivo. Eu quero mover alguém do lugar onde ele está. Eu sou muito grata a Deus, muito grata a Deus, muito grata à professora Neta, por ter descoberto isso em mim, por me dar coragem e vontade de fazer a diferença. É isso que eu gosto de ouvir, fazer a diferença. Como eu fico feliz, como eu ganho um dia. Professora, você fez a diferença na minha vida. Professora, você falou uma coisa. Professora, você fez isso, você fez aquilo. Se não fosse a professora, eu não tinha tirado tanto na redação. Gente, o salário é bom, mas isso aí não tem nada que pague. Eu não vou dizer que o salário é ruim, não. Receber salário não é ruim, não. Mas receber uma coisa dessa, professora, foi você. Não tem preço, né? O que a professora Neta representa isso aqui, ó, não tem nada que pague. O que ela representou para mim, o poder daquele dia, daquela palavra, que ela me tirou de um lugar, Da me sua colocou num zona de lugar onde eu achava que conforto, nem era né? mesmo. Ela me colocou num lugar que eu ficava pensando, sou eu? Ela tá falando é de mim? Eu sou isso aí mesmo. Aí eu comecei a estudar, porque eu não queria decepcionar, entende? Quando a gente acredita no aluno da gente, ele faz a mesma coisa. E é isso que acontece. Todos os dias tem um professor por aí inspirando alguém, querendo fazer o aluno ser diferente. A gente é diferente, nós professores. A gente não quer só ensinar, a gente quer tocar, a gente quer mover, a gente quer emocionar, a gente carrega os alunos da gente. A gente vê um monte de menino com a farda do estado e diz, é tudo meu menino, é tudo meu, é os meus meninos, é meus alunos, né? Claro que não são todos assim, mas o professor que quer fazer a diferença, que ele veste a capa, mesmo professor de herói, apesar das intempéries, das desvalorizações, dos problemas, né? Esse é o professor. É isso que eu quero ser, por resto da minha vida. É isso. Gente, vamos fazer aqui um momento especial da live. Tá com o livro aí, da Jones? Sim. Bota ele aí na posição certa. Ele tá de cabeça para baixo. Pronto. Eu vou pedir a vocês que estão aqui na live agora. A gente vai ficar aqui, tipo, estátua, 30 segundos. E você vai fazer o print e vai marcar a professora das Dores e a Vale Editora. E você pode publicar nos seus stories, tá certo? Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Pronto, já cansei a mandíbula, já estamos bonitos demais. É o travesseiro agora, né? Gente, muito obrigado a cada um de vocês por ter ficado aqui com a gente nessa quarta-feira de cinzas e onde a gente pôde trazer aqui essa história recheada de significado.
Nessa nova fase da Vale Editora. A gente agradece muito, mais uma vez, a professora das Dores, pela oportunidade, pelo privilégio de você ter aceitado o convite. Aos professores, às mulheres de sucesso que moram aqui na região do Vale, aos heróis da saúde que podem estar assistindo essa live, seja agora ao vivo, seja na versão gravada. A gente tem projetos que estão com vagas em aberto, tá? Na verdade, as vagas já estão chegando ao final, mas a gente ainda tem algumas vagas. Então, se você, depois dessa noite aqui, de tanto significado, de uma pessoa que realmente entendeu o propósito e que faz a diferença na vida das outras pessoas, não só dos alunos agora, mas principalmente na vida de outros colegas professores, através do registro da história e do legado dela que está aqui nesse livro. Se você sentiu o desejo de registrar isso também, de levar adiante essa corrente, de fazer a diferença na vida de outra pessoa, manda um direct para a nossa equipe. A nossa equipe está aqui à disposição, tá? No Instagram. A gente tem um time preparado para isso. Então, você pode responder o direct, no caso, quem já recebeu o direct, né, da editora, ou quem não recebeu, mas viu e gostou, eu quero ser parte desse projeto, eu quero entender mais. Manda um direct para a editora que a gente prontamente vai estar respondendo você. Maria, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Acredito que tem mais coisas para serem escritas, tá? E a gente está à disposição para ajudar você nessa missão também. E muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Só agradecer mesmo a todo mundo. Dizer que foi uma grande honra contar com vocês, meus alunos, meus parceiros da escola, minhas amigas, as pessoas da minha família, as outras coautores que estão aí, que me mandaram. Leca, que honra receber esses comentários. A gente fica assim, oh, meu Deus, que coisa boa, professor. Leca agora é nossa executiva editorial. E entrou aqui inesperadamente. Eu tenho que imaginar que o professor Remígio ia entrar nessa live. Eu tinha acabado de falar nele. Então, eu só tenho mesmo a agradecer a todos vocês. As pessoas que realmente, Rodrigo, que torcem por mim. Aqui, muitas pessoas que entraram aí, eu vi muito. Essas pessoas aqui de Afran que me conhecem, que acreditam em mim, que realmente torcem, que são pessoas do meu carinho mesmo. A gente sabe quando uma pessoa torce por você de verdade, né? Então, eu quero agradecer a pessoa da minha família, as minhas amigas, todo mundo aí que esteve presente. Gratidão. E registrem o seu legado. Já vão pensando aí, ó. Eu vou me dar esse presente. E se quiser saber como, me pergunte. Gente, me pergunte. A live vai ficar disponível 24 horas aqui no IGTV. Depois vai para o YouTube. Eu vou mandar o link para Das Dores. E aí vocês podem procurar ela. Eita, eu cheguei no meio da live, esqueci. Peça o link às Das Dores, que ela vai mandar o link para que você possa assistir a live completa. Tá bom? Tchau, Das Dores. Até a próxima. Grande abraço. Obrigado por tudo. Obrigado a você que ficou com a gente. E continue seguindo a Vale Editora, que tem muita coisa boa para acontecer aqui. Tá bom? Então, do Vale para o Brasil. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.